Olá, eu sou Eduardo Lima e eu estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para falar sobre conflito na África. É um tema que, infelizmente, tem pouco aqui no canal e eu estou tentando mudar isso aos poucos, colocando ali mais informações sobre conflitos africanos. Só que é muito difícil você conseguir informação confiável sobre esse conflito. Depois eu vou fazer um vídeo explicando exatamente isso, essa informação que eu recebi de um intelectual africano dizendo o quanto difícil é você conseguir informação honesta sobre os conflitos na África. Ele explica aqui, ele explicou que a maior parte da mídia, né, principalmente a mídia que chega até a gente, até mesmo pelas redes sociais, são controlados pelos colonialistas ainda, né, pelos países da Europa. Então é muito difícil você conseguir informações honestas sobre a África, verdadeiras sobre a África, por causa desse crivo aí, dessa influência que os colonialistas ainda têm nos países da África. Mas eu vi aqui uma reportagem interessante da Moyadin e depois outra reportagem ali explicando o conflito no Sudão, tá? Então vamos lá, ó, mais de 136 mil pessoas deslocadas por batalhas violentas no sudeste do Sudão. Essa guerra ficou alguns dias aqui na mídia brasileira, né, falando sobre isso um pouquinho, depois simplesmente foi esquecida. Deslocamento em massa é parte da mais recente onda causada pelo conflito de quase 15 meses no Sudão. As Nações Unidas relataram na quarta-feira que mais de 136 mil pessoas fugiram do estado de Sennar, no sudeste do Sudão, após uma série de ataques a cidades pelas forças de apoio rápido paramilitares, dos paramilitares das forças de apoio rápido. Deslocamento em massa é parte da última onda causada pelo conflito de quase 15 meses no Sudão. Esses novos refugiados se somam aos quase 10 milhões de pessoas já deslocadas desde o início da guerra entre as RSF e o Exército Regular, ou seja, Força de Apoio Rápido e Exército Regular. Os confrontos levaram a acusações de limpeza étnica e alerta de fome, particularmente em áreas controladas pelas forças de resposta rápida. Mergulhe mais fundo. Em 24 de junho, as forças de resposta rápida, forças de apoio rápido, lançou uma ofensiva para tomar o centro comercial de Sennar. No entanto, o foco mudou rapidamente para as cidades menores de Sinjar e Al-Jinder, causando deslocamento em massa de civis de todas as três áreas para os estados vizinhos de Al-Gedaref e Blue Nile. As imagens da mídia social retratavam pessoas de todas as idades atravessando o rio Nilo Azul. Ativistas em Al-Gedaref e Blue Nile relataram uma grave falta de abrigo e ajuda alimentar para os deslocados. Em Gedaref, chuvas pesadas agravaram as dificuldades para aqueles presos no mercado de capitais do estado. Deixaram sem tendas ou coberturas depois que o governo esvaziou escolas que tinham sido usadas como centros de deslocamento, de acordo com o Comitê de Resistência Local. A Organização Internacional para a Migração da ONU relatou que cerca de 136.130 pessoas foram deslocadas de Sennar desde 24 de junho. Sennar já estava hospedando mais de 285 mil pessoas deslocadas dos estados de Khartoum e Algezira, indicando que muitos dos que fugiram nas últimas 2 semanas podem ter sido deslocados várias vezes. Além disso, a organização observou que aldeias no estado de Gedaref, outro alvo potencial da campanha das forças de resposta rápida, também experimentaram um êxodo significativo. Na parte ocidental do país, ativistas locais relataram que pelo menos 12 pessoas foram mortas por fogo de artilharia em um mercado de gado na cidade de Al-Fashir, na quarta-feira. A cidade está envolvida em uma batalha prolongada pelo controle, levando a um êxodo significativo em direção às cidades próximas e campos deslocados. Aí tá vendo? Isso aí é notícia recente, agora está explicando um pouco como esse conflito no Sudão pode ir se espalhando pelos vizinhos, tá? Ó. Sudão, conflito sem fronteiras, os vizinhos do Sudão estão observando atentamente e não gostam do que vem. Tá aqui, vizinhos do Sudão aqui, ó. Egito aqui em cima, Egito, Etiópia, Eritreia, Líbia, Chad e aqui a República Centro-Africana. E aqui, ó,
Sudão, e aqui é o Sudão do Sul. De 7 lados, nações vizinhas monitoram de perto o risco de contágio, principalmente devido à importância geoestratégica única do Sudão. O pior pesadelo dos vizinhos do Sudão está se desenrolando. Quanto mais de 3 semanas de combate, lembrando, isso aqui é um artigo já bem antigo, né? De combates estão queimando o país de 49 milhões de pessoas. Eles estão observando de perto e não gostam do que vem. Os cenários abrem uma ampla gama de possibilidades em meio a temores de que o confronto, os confrontos crescentes provavelmente transcenderão as fronteiras do Sudão e inflamarão os conflitos dentro dos territórios de seus vizinhos. Importância geoestratégica. O país africano faz fronteira com 7 nações: Egito, Sudão do Sul, Chad, República Centro-Africana, Líbia, Etiópia e Eritreia, que já passaram por guerras, sedições ou crises políticas nos últimos anos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou recentemente que uma conflagração catastrófica do conflito poderia envolver toda a região e além, à medida que as expectativas de uma resolução rápida diminuem a cada cessar-fogo violado. Enquanto isso, o comissário europeu para a gestão de crises, Janis Lenarčič, disse, conforme citado pelo jornal alemão Welt am Sonntag, que há risco de que a crise no Sudão possa se espalhar para outros países da região. Ele alertou que há países muito frágeis entre os vizinhos do Sudão e que as repercussões da propagação dos confrontos seriam catastróficas. Anteriormente, o primeiro-ministro deposto do Sudão, Abdullah Hamdok, declarou que o conflito no Sudão poderia se transformar em uma das piores guerras civis do mundo, se não fosse interrompido logo. Hamdok explicou que o conflito em andamento é uma guerra sem sentido entre dois exércitos, dado que não há ninguém que vá sair vitorioso disso, e por isso que tem que parar. O Sudão mergulhou no caos desde que os confrontos eclodiram em 15 de abril entre as forças dos generais rivais, General Abdel Fattah al-Burhan, Forças Armadas Sudanesas, e Mohamed Hamdan Dagalo, Forças de Apoio Rápido, após semanas de tensões crescentes sobre um acordo de divisão do poder. Mais de 530 pessoas morreram na violência e dezenas de milhares de pessoas têm se esforçado para fugir de sua terra natal, de acordo com o Ministério da Saúde do Sudão. Alguns conseguiram garantir assentos cobiçados em botes salva-vidas e transportes aéreos de emergência através do Mar Vermelho, mas a maioria é forçada a encontrar segurança por conta própria. Eis porque os combates no Sudão causam ondas de choque em toda a região. De 7 lados, nações vizinhas monitoram, de perto, o risco de contágio, principalmente devido à importância geoestratégica única do Sudão, seu tamanho e sua localização na confluência do Oceano Índico, chifre da África, norte da África, Mar Vermelho e o mundo árabe. O que acontece no Sudão terá sem dúvida impacto nos outros países vizinhos, diz Ayman Al-Qassem Al-Mahdi Abed Al-Aziz, especialista em assuntos intelectuais árabes. O especialista em assuntos intelectuais árabes, Ayman Al-Qassem Ahmad Abdel Al-Aziz, disse ao Almadin English que não há fronteiras naturais separando o Sudão dos seus vizinhos, e existe uma notável superposição étnica, cultural e linguística entre as populações do oeste do Sudão, Darfur, leste do Sudão, Eritreia e Etiópia. Ao mesmo tempo, o Chad e o Sudão do Sul imediatamente surgem como estando em risco de um possível contágio, e à medida que os combates se intensificam, é mais provável que o conflito se espalhe para outros países e além. Ele argumentou. Ele argumentou ainda. No Egito, não, no norte, o Egito vê o Sudão como uma rede de segurança contra a agitação política e como um parceiro em disputas locais pela água. Egito e Sudão dependem do rio Nilo, que nasce na Etiópia. Os dois países com escassez de água sempre consideraram a grande barragem do renascimento etíope uma ameaça ao seu acesso à água. E quaisquer desentendimentos entre Cairo e Khartoum podem colocar em risco os esforços para fechar um acordo de compartilhamento de água com Addis Abeba. Isso aí, tá vendo? A guerra pela água, né? Muito se falava disso, eu lembro, nos anos 90, né, que haveria guerra pela água. Então, a água também. A água é um dos bens mais preciosos, né? Mas em locais onde há escassez de água, há guerra por isso, né? Eu lembro que de outra guerra pela água teve, se eu não me engano, entre o Quirguistão e o Uzbequistão. Acho que foi. É que é difícil lembrar. Acho que eram esses dois estão, sim, lá.
na Ásia Central, Quirguistão e Uzbequistão. Acho que foram esses dois países aí que entraram recentemente numa guerra pela água. Felizmente a guerra durou só alguns dias, né? Diferente de outras guerras que há naquela região, né? Continuando aqui, o escritor sudanês Mohamed Al-Majoubi disse ao Al-Mayadeen English que as fronteiras do Sudão com o Egito têm uma longa história de estabilidade. No entanto, nos últimos anos, com a corrida do ouro se aproximando, alguns problemas aconteceram, começando com a mineração ilegal, contrabando e tráfico de pessoas, entre outras questões. A principal atividade entre os dois países é o comércio, pouco desenvolvido, mas contínuo, acrescentou. Com matérias-primas e vegetais como as principais mercadorias que atravessam a parte sudanesa para o lado egípcio. Por outro lado, temos bens de consumo, utensílios domésticos, suprimentos médicos, etc., entrando no Sudão pela parte egípcia, ele enfatizou ainda. Do outro lado do Sudão, milhares de refugiados, predominantemente sul-sudaneses, começaram recentemente a cruzar a fronteira de 1930 quilômetros para retornar ao seu país de origem em meio a conflitos internos. O Sudão do Sul conquistou sua independência em 2011, mas 2 anos depois mergulhou em uma guerra civil que deixou quase 400 mil mortos. Gente, olha só isso. Impressionante. E quase ninguém fica sabendo disso, né? Que são conflitos aí no país mais pobre, no continente mais pobre do mundo, né? Não gera os holofotes que gera, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né? Apesar da assinatura de um acordo de paz em 2018, continuaram ocorrendo explosões esporádicas de violência entre o governo e as forças de oposição, além de conflitos entre grupos étnicos no país, o que causou muitas vítimas entre civis. O Sudão do Sul, uma das nações mais pobres do mundo, está mal preparado para receber estrangeiros ou refugiados que retornam para o Sudão. De acordo com Mary Helene Verney, representante do país para a Agência de Refugiados da ONU, há mais de 12 milhões de pessoas vivendo no Sudão do Sul. 2 milhões dos quais são deslocados internamente, 65% delas dependem da ajuda humanitária. Em outros países da região, há cerca de 2,3 milhões de refugiados sul-sudaneses. O recente aumento do número de sudaneses e sul-sudaneses retornando do exílio corre o potencial de reacender a violência e a luta pelos poucos recursos no país incipiente. Em 2011, o Sudão do Sul, principalmente africano e cristão ou animista, declarou sua independência do Sudão de maioria árabe e muçulmana, pondo fim a décadas de violência civil. Mas em 2013, uma nova guerra civil no Sudão do Sul estourou, desta vez estimulada por conflitos étnicos não resolvidos e líderes políticos em desacordo. Uma crise que atravessará fronteiras. No lado ocidental do Sul, a ONU previu que mais de 100 mil pessoas fugiriam do Sudão para o Chad, que já abriga mais de meio milhão de refugiados, com agências de ajuda alertando que fluxos maiores de refugiados devem chegar. Nos últimos dias, estima-se que 10 mil, 20 mil pessoas fugiram da região de Darfur, no Sudão, para buscar refúgio no vizinho Chad, de acordo com a ONU. Cerca de 400 mil refugiados sudaneses de conflitos anteriores já viviam em campos de fronteira no Chad. A instabilidade política no Chad pode ser ainda mais inflamada pela luta no Sudão e o vazio do poder resultante. Janjaweed, um conglomerado de grupos militantes tribais árabes ativos em Darfur e parte do Chad, e as forças de apoio rápido têm uma história de sangrenta no Chad. Sob o comando de al-Bashir e Janjaweed, intimidaram a área de Darfur no Sudão e realizaram ataques transfronteiriços contra refugiados sudaneses no Chad na década de 2000. Jamena acusou Khartoum de ajudar militantes no Chad. O Chad também se preocupa em se envolver em batalhas regionais e por procuração. A República Centro-Africana, uma antiga colônia francesa a sudoeste do Sudão, sofre há anos com conflitos sectários, má gestão e revoltas. De acordo com a Nações Unidas, grupos armados e milícias efetivamente governam a nação, onde 50% da população não tem acesso a alimentos e água limpa o suficiente. Aumento de preços já foram resultados da turbulência. A Etiópia, que faz fronteira com o Sudão e o Sudeste, está preocupada com o impacto da violência em 2 das suas principais prioridades: garantir o direito do uso de água para a grande represa do renascimento etíope e resolver as reivindicações etíopes sobre uma região da fronteira contenciosa onde conflitos já ocorreram anteriormente. Abed al-Aziz alertou que as chamas do chifre da África podem adicionar combustível aos conflitos em andamento no Sudão, levando a um conflito mais amplo. Dezenas de milhares de etíopes da região de Tigray também buscaram santuário no Sudão. Sua batalha de 2 anos com o governo nacional terminou em uma frágil acordo de paz no final do ano passado,
e agora ameaça entrar em erupção mais uma vez. Mudanças no equilíbrio de poder na região também podem perturbar as fracas alianças da vizinha Eritreia. Muitos eritreus que escaparam do recrutamento obrigatório do governo fugiram para o Sudão, que acolheu milhares de refugiados e requerentes de asilo de seu vizinho oriental. No recente conflito da Etiópia com o militante Tigray, a Eritreia apoiou a Etiópia. As duas nações tinham acabado de pôr fim a uma prolongada Guerra Fria. Por um minuto, vamos deixar de lado todas as mesas redondas de negociação, as delegações de colarinho, suas eloquências coletivas de imprensa e as declarações de condenação e as resoluções politizadas da ONU. O Sudão, assim como muitos outros países africanos, já sofre com as garras da pobreza sistêmica e oportunidades tangíveis e limitadas, sob o domínio mortal do FMI e de outros órgãos hegemônicos globais. A crise atual não é um evento não contextual, mas sim o resultado direto de décadas de intervenção ocidental direta, colonialismo, roubo de recursos e intromissão interna. Uma coisa é cristalina: o futuro do Sudão está intrinsecamente ligado à sua necessidade de dar menos peso ao seu panorama geopolítico mais amplo e, em vez disso, focar no diálogo interno sudanês. Isso servirá muito bem ao Sudão. Outras opções servirão ao Ocidente. Tá aí, como vocês podem ver, né? O Ocidente sempre, quando se fala Ocidente, lembrando, está falando de Estados Unidos e Europa, tá? Que é quem manda no Ocidente, né? Bom, pessoal, tá aí, vocês podem ver. Lembrando, né, eu não dou play em vídeos aqui dos blogs que eu faço, que eu leio, né, que eu comento, porque o YouTube está cada vez mais chato com esse negócio de você colocar vídeos de terceiros, né? Então eu não quero perder aí o quarto canal, né, nessa plataforma, então eu vou tomar cuidado com isso. Mas se você gostou do vídeo, se você viu até aqui, deixa um comentário, qualquer comentário. Lembrando, toda vez que você deixa um comentário, é um sinal que você dá para o YouTube que você gostou do canal. Eu já ia me esquecendo. Você deve, se você quer saber de uma forma mais abrangente ainda, o que está acontecendo no Sudão, eu recomendo aqui o canal do amigo Pitilo, né, o professor Pitilo, do canal Guerra Patriótica, onde fez esse vídeo quando estourou a guerra, transmitido há um ano atrás, tá vendo? E ele falou muito sobre a questão do Sudão, né? E explicando ali quem é quem ali, quais lados estão lutando ali. Muito interessante, eu recomendo para vocês, vou deixar aí na descrição esse esse vídeo aqui para você se informar melhor sobre a guerra no Sudão, tá bom? Então, voltando aqui, peço que vocês me ajudem aí comentando no vídeo, comentando no canal, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do canal. Se você comentar em todos os vídeos do meu canal que você assistiu, o YouTube sempre vai mandar meus vídeos com atualizações para você. Você não vai perder nenhuma atualização sobre conflitos ao redor do mundo. Então, se você não sabe o que comentar, diga apenas um muito obrigado, valeu Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite, ou diga a cidade de onde você está acompanhando o vídeo. Só isso já é suficiente para o YouTube começar a entender que você gostou do canal e começar a mostrar meus vídeos sempre para você. Obrigado e até a próxima.